Oi, gente, boa tarde. Professora Raquel falando. Hoje vocês não vão me ver. Vai ser uma aula só com a minha voz, tá? Hoje a gente encerra as nossas atividades do livro Sociedade e Natureza, tá? E a nossa aula hoje vai ser sobre os 3 R's, a concepção, né, o conceito dos 3 R's e consumo sustentável, tá? Consumo consciente, consumo sustentável, tá? Então vamos começar. Lembrando que, né, a nossa aula está no currículo em ação Ler e Escrever Sociedade e Natureza, ou seja, o livro roxo da menininha, tá? E nós estamos começando na página 137, que é o princípio dos 3 R's, que é a continuação da atividade 2.2 da página 136, que foi sobre resíduos sólidos, tá? Então, essa atividade, né, essa aula, ela continua, ela é uma continuação que a professora dividiu entre o princípio dos 3 R's e o consumo sustentável, tá? Então, a nossa aula pelo Sociedade e Natureza termina hoje, tá? Então, nosso material de ciências do Sociedade e Natureza finaliza hoje com esses 2 textos que a professora vai explicar para vocês, tá? Então, o que é o princípio dos 3 R's? Eu gosto muito, muito mesmo, gente, de falar sobre o princípio dos 3 R's. Eu gosto muito de falar de consumo sustentável, gosto muito de conversar sobre resíduos sólidos, porque isso tem muito a ver com educação ambiental. E educação ambiental foi o que eu fiz na Faculdade de Ciências Biológicas, porque a professora também é formada como professora de ciências. Então, foram assuntos que eu trabalhei muito, muito. E eu gosto muito deles, eu gosto muito de ensinar sobre os 3 R's, sobre consumo consciente, consumo responsável. Eu gosto muito de falar sobre água, né, os recursos hídricos, solo. Então, essa vai ser uma aula que eu gosto muito, que eu vou gostar muito de dar para vocês, de conversar com vocês. Então, vamos lá, pegando na página 137, o que é o princípio dos 3 R's. O que significa os 3 R's? A professora colocou o símbolo aí para vocês. Os 3 R's significam reduzir, reutilizar e reciclar. Fazendo a leitura do texto, um caminho para a solução dos problemas relacionados ao lixo. Lembra da outra aula dos resíduos sólidos? Então, resíduo sólido, lixo, né? É apontado pelos princípios dos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Fatores associados com estes princípios devem ser considerados como o ideal de prevenção e não geração de resíduos, somado à adoção de padrões de consumo sustentável. Consumo sustentável a gente vai ver daqui a pouco. Visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício, porque a gente tem um impulso de compra coisa que não precisa, compra coisa que não vai usar, compra coisa que não vai ter serventia, que não vai usar e depois joga fora. Então, você está gerando lixo, né? E aí não precisa. Se você não precisa comprar aquilo, por que você vai comprar aquilo? Ah, porque é bonitinho? Ah, mas você vai usar? Ai, não sei. Tá comprando, gastando e no final vai acabar gerando um lixo desnecessário, né? Então, vamos lá, gente. O princípio dos 3 R's. Então, como a professora havia falado, é reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Vamos começar com reduzir. O que significa a palavra reduzir? De acordo com o texto, reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior
durabilidade. Então, reduzir significa consumir menos produtos. É fazer aquela reflexão na hora de comprar. Eu preciso disso? Eu preciso mesmo comprar isso? Eu estou precisando comprar isso? Eu tenho necessidade de comprar isso? É a gente refletir, é a gente pensar antes de comprar, tá? Porque aí a gente para e pensa, não preciso comprar isso. Não tenho necessidade de comprar isso. Mas, gente, por que eu tô comprando isso? Porque é bonitinho, só para deixar lá, mas eu não vou usar. Ou seja, você consome menos, você compra menos, né? E aí você não gera resíduo. Ou então, na hora em que você for comprar um produto, tá? Você olhar para esse produto e ver o potencial dele. Se ele vai virar lixo rápido ou se ele vai durar muito ainda. E você vai utilizar bastante, muito ele, tá? É como a garrafinha plástica de PET. Você pode ter a sua garrafa pessoal, mais forte, mais resistente. Ao invés de toda hora que você tiver com sede, você vai lá e compra uma garrafinha de água mineral, que a PET vai pro lixo. Então, você andar com uma garrafinha, você ter uma garrafinha na mochila, você ter uma garrafinha nas suas coisas, né? Você pode chegar nos lugares, né? Na escola, você pode chegar na casa de alguém, né? Ou então até mesmo num bar, em algum lugar, assim, algum estabelecimento, pedir um pouquinho de água, entendeu? E não precisar ter que comprar a PET, por exemplo. O exemplo da escola é muito bom. Sempre tem a sua garrafinha, que é sua, né? Você vai lá, abastece sua garrafinha, só você toma na sua garrafinha a água, né? Do que, por exemplo, a escola ter que ficar fornecendo copo plástico o tempo todo, né? Então, se você tem aquela sua garrafinha, você sabe que é você abastecer a garrafinha e pronto. Terminou o líquido da garrafinha, a água da garrafinha, vai lá e abastece a garrafinha de novo. Tem bebedouro espalhado para a escola toda. Então, você vai lá e abastece a sua garrafinha, né? Então, você não precisa ficar pedindo um copinho toda vez, toda hora. Um descartável toda hora, porque esse descartável vira lixo, né? Então, não é legal. Depois tem o R do reutilizar. Então, o reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens. Por exemplo, os potes plásticos de sorvete servem para guardar alimentos ou outros materiais, tá? Então, nós vamos conversar muito depois desse slide sobre o conceito de reutilizar e o conceito de reciclar. Porque existe uma confusão muito grande sobre o que é reutilizar e o que é reciclar. Reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. É fabricar um produto a partir de um material usado. Podemos produzir papel reciclando papéis usados.
Papelão, latas, vidros e plásticos também podem ser reciclados. Para facilitar o trabalho de encaminhar material pós-consumo para reciclagem, é importante fazer a separação no lugar de origem: a casa, o escritório, a fábrica, o hospital, a escola. A separação também é necessária para o descarte adequado de resíduos perigosos. Então vamos lá por partes. Reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. Vamos parar por aqui. Eu tenho a minha latinha de alumínio do refrigerante que eu tomei. Eu tenho a latinha de cerveja. Eu tenho a latinha daquele lá refrigerante de limão, que não é refrigerante, que tem um nome que eu esqueci o nome. Acho que é Citrus. Acho que é isso. Eu tenho lá a latinha da cerveja. Eu tenho a latinha do energético. Eu tenho um monte de latinha. Aí você vai lá no supermercado, compra fardinho de latinha de cerveja, de um monte de coisa. Comprou lá as latinhas. Aí você amassa e põe no reciclado. Quando chegar lá na separação da coleta, eles vão amassar mais ainda essas latas de alumínio. Esse alumínio vai ser derretido, vai ser produzidas novas folhas de alumínio, e essas folhas de alumínio novamente vão virar latinhas. A PET, você comprou um monte de refrigerante PET. PET grande, PET pequena, PETzinha, PETzona, né? Encher, tomou um monte de refrigerante de garrafa PET. Joga todas as garrafas PET fora. Essa garrafa PET, ela vai ser amassada, depois ela vai ser triturada, ela vai ser flocada, lavada, secada, porque ela é plástico, né? É polímero, é plástico. E aí ela vai virar um outro produto ou até mesmo uma outra PET. Isso é reciclar. Quando você pega uma garrafa PET e faz um vasinho de flor, você não está reciclando, você está reutilizando. Tá? Quando você pega um potinho, como foi falado, né? Um potinho de sorvete. Perdão, gente, fui tomar água. Quando você pega um potinho de sorvete e guarda outros tipos de alimento, você não está reciclando, você está reutilizando. Então, os conceitos de reutilizar e reciclar, eles são bem diferentes. Para você reciclar um produto, é você transformá-lo em matéria-prima para outro produto. Perdão, gente. Vocês transformam esse produto em matéria-prima para outro produto. O vidro. O vidro, ele vai ser moído. Você moe o vidro, derrete o vidro, e esse vidro vai virar uma outra embalagem, um outro produto, tá? Então, para isso você tem que usar energia, você tem que esquentar. Para você reciclar o PET, você tem que usar água, porque você vai lavar essa PET. Você vai usar energia, porque você vai flocar, picar essa PET. Quando você faz a reciclagem da latinha de alumínio, você tem que derreter essa latinha, né? Esse monte de latinha, fazer uma folha de alumínio. Então você vai usar energia, vai ter que esquentar, ela tem que ficar mole para ela virar uma folha, né? Então tudo isso, tá? Ele gera um custo. Se você for na papelaria hoje e pedir um bloco de papel reciclado, ele custa muito mais do que um bloco de papel branco. Por que ele custa mais do que um bloco de papel branco se ele é reciclado?
porque foi gasto mais energia, porque foi gasto mais água para fazer esse papel reciclado. Entenderam a diferença do que é reutilizar e reciclar? Eu vou explicar um pouco melhor nos próximos slides. Aí o Instituto Acatu sugere a inclusão de mais um R, que deve ser praticado antes dos 3 R's originais, que é o repensar, que foi logo aquilo que eu falei quando eu comecei a falar sobre o R do reduzir, né? É você parar e pensar: preciso disso? Preciso comprar isso mesmo? Preciso consumir isso mesmo? Olha lá, o repensar é refletir sobre os seus atos de consumo. Preciso mesmo comprar isso, gente? Eu tenho 8 cadernos, eu preciso de mais 3 cadernos? Por que eu vou comprar mais 3 cadernos? O que vai ficar lá os cadernos, gente? Né? E refletir sobre os seus atos de consumo e os impactos que eles provocam sobre a gente mesmo, né? Quando você vê, você tem um monte de coisa de lixo que você precisa jogar fora, que você comprou e não utiliza, gastou um monte de dinheiro que não precisava gastar, com coisa que você não vai usar. Entendeu? A economia, o gasto de dinheiro que você está tendo comprando esse monte de coisa que não precisava comprar, né? As relações sociais e principalmente a natureza, né? Porque essas coisas, elas vão acabar virando lixo. E a gente já conversou sobre o lixo nas nossas aulas anteriores, né? A gente já falou sobre o lixo, né? O quanto a gente gera de lixo sem precisar, sem ter necessidade, tá? Olha lá, ó. Reciclar. Reciclar é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, com mudanças em seus estados físico, químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto. Então, você vai pegar aquele produto lá e transformar ele em matéria-prima de novo para ele virar um produto. A latinha de alumínio que vai ser derretida, que vai virar folha de alumínio, que vai virar outra latinha. Isso é reciclar. A PET que vai ser flocada, né, amassada, triturada, flocada, lavada, derretida para virar outro produto. O papel que vai ser picotado, colocado num galão de água, amolecido, vai virar uma pasta para depois virar papel de novo. Vocês perceberam que é diferente de reutilizar? Quando você recicla, você transforma o seu resíduo sólido em matéria-prima e essa matéria-prima vai dar origem a outro produto. Tá? Então, reciclar não é reutilizar. Reciclar está no último R lá, tá? Então, ele é o final do processo, tá? Reutilizar. Produto usado não é lixo. Ao reutilizar um produto, você pode aplicá-lo novamente na mesma função ou não, combatendo o desperdício. Potinho de sorvete. Tomei lá todo o sorvete do potinho de sorvete. Ah, vou guardar esse potinho para picar tomate ou congelar o feijão, ou então para colocar todos os meus lápis de cores ali. Então, desse modo, papéis usados podem se transformar em blocos de rascunho, móveis podem ganhar novas funções, garrafas podem se tornar objetos de decoração, etc. Vamos ver a diferença agora em fotos para vocês poderem entender do que a professora está falando. O que é reutilizar e o que é reciclar. Olha essa mala de viagem. Essa mala de viagem, ela virou o quê?
essa mala de viagem virou um armarinho de banheiro. Vocês podem perceber que ela foi colocada na vertical, foi colocado um espelho nela, um puxador, e dentro dela fizeram 2 prateleiras e uma gavetinha. E ali tá guardado sabonete, shampoo, perfume. Então essa mala de viagem antiga, que poderia ir para o lixo, ela foi reutilizada como um objeto de decoração e um objeto útil para ser um armarinho de banheiro. Isso é reutilizar. Olha embaixo a garrafinha com os palitinhos, né, decorados, a garrafinha decorada com gravura de rosa, com lacinho. Muito provavelmente deve ser um difusor de ambiente, que você põe o perfuminho, põe o cheirinho e a casa toda fica cheirosinha. Então esta garrafinha, ela foi reutilizada, tá? Ela não foi reciclada, ela foi reutilizada. Você deu um novo sentido para ela. A mala não ia guardar roupa? Não guarda roupa quando a gente vai viajar? Essa mala agora, ela virou um objeto de decoração e ela virou também um armarinho útil de banheiro. A garrafinha vira um objeto de decoração com a função de colocar lá o cheirinho, o perfuminho e deixar a casa perfumada. Agora olha aqui do lado direito. Gente, minha garganta tá super seca, tá? Eu vou ficar dando tossidinhas e dando paradinhas para tomar água. Olha aqui do lado direito onde tá escrito reciclar. Essas pessoas estão fazendo reciclagem de papel. É uma reciclagem artesanal. Não é de indústria, isso aí está sendo feito em casa, tá? Olha o que elas fizeram. Elas picaram o jornal, papelão, caixa de ovo, entendeu? Elas picaram, deixaram esse jornal, esse papelão bem picado em água, foram trocando essa água até virar uma pasta, uma polpa. E aí você tem uma tela de madeira, onde você mergulha essa tela de madeira nessa massinha, no meio dessa água, tá? Essa polpa, então ela vai ficar nessa tela. E aí você põe essa tela para secar. E depois que essa tela estiver seca, você tem o papel reciclado que é aqui embaixo, que é o papel reciclado artesanal feito em casa. Isso é reciclagem. Eu peguei o jornal, a caixa do ovo, a caixa de papelão, picotei, deixei aquilo ir amolecendo, né? Se tiver um liquidificador, vai mais rápido, porque precisa formar uma pasta, né? Aí você põe essa pasta na água, vem com a tela, tá? E pega essa pasta, pode ser mais fininha ou mais grossa, e deixa secar para virar o papel reciclado. Ah, o papel reciclado que a gente compra na papelaria, professora, não é assim. Não, lógico que não, porque aí você tem as indústrias de papel reciclado que fazem isso numa escala bem maior, numa quantidade maior. Mas o princípio é esse. Então, eu quero saber se vocês conseguiram entender a diferença de reutilizar e reciclar. Então, quando você fizer um brinquedo de garrafa PET, você não está reciclando, você está reutilizando, tá? Quando a mamãe fizer um enfeite de garrafa de vidro, por exemplo, ela não está reciclando, ela está reutilizando.
Quando você fizer um fantoche de rolinho de papel higiênico, você não está reciclando, você está reutilizando, tá? Porque reciclar significa transformar aquele resíduo em matéria-prima para outro produto. Então, o jornal velho que ia para o lixo, as mulheres picotaram, fizeram essa pasta de celulose com água, foram trocando, foi amolecendo, virando uma pasta, até ter condições de colocar na tela de madeira que elas estão segurando ali, tá vendo? Estão lá as mulheres segurando essa tela de madeira. Essa polpa, né, que tá aí, essa massa que tá aí, ela vai secar e ela vai dar origem ao papel que vocês estão vendo aí embaixo. Então é diferente, o conceito é diferente, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, porque tem muita gente que fala, é brinquedo reciclado. Não, é reutilizado, porque você pegou o potinho de margarina, você pegou a garrafa PET, você pegou a tampinha e você reutilizou, você não reciclou. Reciclar é você pegar aquele lixo, transformar, né, aquele resíduo, aquela coisa, em matéria-prima para outro produto, que é o que as mulheres estão fazendo aí. Consumo sustentável. Consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que garantem emprego decente aos que produzem e que são facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão consciências ambientais e sociais, positivas ou negativas. Mudança de comportamento é algo que leva tempo e amadurecimento do ser humano, mas é acelerada quando toda a sociedade adota novos valores. O termo sociedade de consumo foi cunhado para denominar a sociedade global baseada no valor do ter. No entanto, o que observamos agora são os valores de sustentabilidade e justiça social, fazendo parte da consciência coletiva do mundo e também no Brasil. Este novo olhar sobre o que deve ser buscado por cada um promove a mudança de comportamento, o abandono de práticas nocivas de autoconsumo e desperdício, além de adoção de práticas conscientes de consumo. Nada mais é, gente, do que a gente pensar naquilo que nós vamos consumir. Escolher aquilo que nós vamos consumir. Escolher o tipo de coisa, de produto que nós vamos consumir, que nós vamos comprar. Eu vou comprar um produto que eu vou gerar mais lixo, ou eu vou comprar um produto que eu vou gerar menos lixo? Né? Eu vou comprar um produto que vai durar mais, ou eu vou comprar um produto que eu vou descartar no dia seguinte? Né? Eu vou comprar um produto que vai ajudar o meio ambiente, porque eu não vou gerar lixo, ou eu vou comprar um monte de coisa sem valor, sem utilidade, para depois olhar e falar, puta, não preciso de nada disso, vou jogar tudo fora, né? Então a gente foi educado para ter as coisas. Porque eu preciso ter isso, porque eu preciso ter aquilo, porque eu preciso ter 10 calça jeans, 25 sapatos, eu preciso ter 39 camisetas e 52 bonés. Você tem 52 cabeças para você colocar 52 boné? Pra você usar 52 bonés, você vai levar quase 2 meses para você usar os 52 bonés. Precisa? Porque eu tenho 118 gravatas. Você tem 118 pescoços para você usar a gravata? Tenho 85 pares de sapatos. Você tem 85, né? Você tem pé para tudo isso? É que nem uma vez uma amiga minha, ela comprou um estojo de maquiagem que tinha 180 sombras de cores diferentes.
Eu olhei para ela e falei assim: nossa, você tem 180 olhos para usar todas essas sombras? Isso porque ela não é maquiadora, ela não trabalha em salão de beleza, nada. Ela comprou porque ela queria ter. Eu falei: nossa, você tem 180 olhos para você usar essas 180 sombras? No final das contas, venceu o produto, ela não usou tudo a sombra que ela queria usar. E a gente sabe que a gente não pode usar produto vencido porque senão dá alergia. Quer dizer, foi pro lixo. Precisava ter comprado? Não, não precisava. Né? É isso que a professora estava falando. Consumo consciente, consumo responsável, consumo sustentável, né? Pensar nas nossas escolhas, tá? Diminuir o desperdício de água, de energia, sabe? Saiu de um cômodo pro outro, apaga a luz. Vai escovar o dente, desliga a torneira. Vai lavar a louça, lava tudo, depois você ensaboa toda a louça primeiro, depois você passa água. Tem gente que vai lavar um copo e deixa a torneira aberta, gente. São essas coisas que a professora tá falando, que é pra gente que vai lá no repensar do quarto R. Vamos repensar as nossas atitudes. Vamos repensar aquilo que nós estamos fazendo para nós mesmos e para a natureza, né? Para a nossa sociedade. Exemplos de consumo sustentável. Ai, professora, 3 garrafas de refrigerante? Sim, mas é aquela PET retornável. É a garrafa PET retornável. Você vai lá com o casco. Chama casco isso, viu? Pergunta aí pro pai e pra mãe que chama casco. Ou então pro vô e pra avó. Você vai lá, pega, vai no supermercado, você entrega, paga pra ele encher pra pessoa te dar uma garrafa cheia, tá? E aí, quando você vem pra casa, toma o refrigerante, você lava a garrafa, volta de novo no supermercado, você vai lá, leva a garrafa e eles vão te dar uma garrafa nova e você paga essa garrafa cheia. Então, você não joga fora. Você vai lá no supermercado e troca por uma cheia e paga. Chama retornável. Embalagens retornáveis. Ecobag. O que é uma ecobag? Aí tem 2 exemplos. Tem essa ecobag branca e as sacolas de supermercado de plástico resistente, tá? Que você pode ir ao supermercado quantas vezes quiser, levar a sua sacola, ao invés do mocinho lá do caixa ficar abrindo sacolinha por sacolinha, sacolinha por sacolinha, sacolinha por sacolinha. Ele põe, acondiciona tudo dentro dessas sacolas maiores, que são chamadas de ecobags. Você leva o produto para casa, guarda o produto, passa um álcool em gel, ou então até mesmo você pode lavar com sabão, ela seca e ela tá pronta para a próxima compra. Você leva a mesma sacola para a próxima compra. Não precisa ficar de sacolinha com sacolinha, sacolinha com sacolinha, porque você tá gerando resíduos, tá gerando lixo, aquele monte de sacolinha. Ai, professora, mas eu guardo o lixo. A gente usa a sacolinha do supermercado como lixinho para jogar o nosso lixo fora. Então, desse lixo que você tá jogando fora, quanto que você já poderia ter separado pro reciclado? A PET, a latinha, a caixinha do leite, a tampinha da caixinha do leite, a tampinha da PET. Tá indo junto com o lixo comum? Tá errado, tem que separar. Não passa o pessoal da coleta no bairro? Aqui no meu bairro passa toda quarta-feira o pessoal da coleta. Entendeu? Então é isso que a gente tá falando nessa aula de hoje, tá? A gente repensar os nossos comportamentos de consumo, de compra, né? Daquilo que a gente vai comprar. E repensar mesmo. E respeita. Quando você repensa e você muda o seu comportamento,
o que você está fazendo? Você está respeitando você mesmo e você está respeitando a natureza. Você está respeitando a sociedade onde você vive. E isso é extremamente importante, viu, gente? É muito importante mesmo, tá? Bom, por hoje é só, tá? A nossa aula acaba aqui. Sociedade, Natureza, Ciências acaba hoje, tá? A sequência que a professora tinha preparado termina hoje. Então, o nosso Sociedade, Natureza, Ciências terminou por hoje, tá? Tem atividade complementar que eu vou passar no grupo do WhatsApp para vocês. Já vou passar, tá? Aquele esquema. Copia a pergunta de caneta no caderno, resposta lápis, tira a foto, manda para mim. Combinado? Amanhã a gente se vê na nossa aula de História e depois, sexta-feira, a aula de Geografia. Também estamos terminando o conteúdo de História e Geografia essa semana do livro Roxo da Menininha, tá? Semana que vem a gente não usa mais esse livro, tá bom? Então é isso, gente. Façam as atividades complementares que a professora vai mandar. Pergunta, caneta, resposta lápis, tira a foto, manda pra mim. Combinado? Um beijo pra vocês. Até amanhã na nossa aula de História. Beijo pra vocês.